Deus já havia tomado de Saul o reino de Israel, porque ele havia desobedecido ao Senhor de maneira muito grave. O Senhor pede ao profeta Samuel que vá até a casa de Jessé, faça ali um sacrifício junto com ele e seus filhos. O Senhor diria o que ele haveria de fazer. Se vai até Belém, onde morava Jessé e sua família, e faz aquele sacrifício ao Senhor. O primeiro filho passa por Samuel, um homem muito forte. Ele se chamava Eliabe. A aparência dele era tão agradável que Samuel pensa, ele tem porte de rei. Mas o Senhor fala para ele, não é esse, eu o rejeitei. Não olhe para a aparência, eu não olho para a aparência, eu olho é para o coração. Veio o segundo, Elinadab, não era ele. O terceiro, porque os três mais velhos e faziam parte do exército de Saul, Samar, não é este também. Ele tinha 8 filhos e todos os 7 filhos passaram por ali e ninguém foi escolhido. Se Deus não mente, há de haver um outro filho e pergunta, existe mais algum? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Quando Davi se apresentou, ele soube que era ele. Havia levado um chifre de azeite para ungir, e ele ungiu Davi como um futuro rei de Israel. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó. Os filisteus não faziam parte do povo de Deus, os israelitas. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Saiu do arraial dos filisteus um homem de tamanho descomunal. Ele tinha 6 côvados e meio de altura, que traduzindo para nosso sistema de medida, equivale mais ou menos a 3 metros de altura. Esse homem, além de muito alto, só a ponta da lança pesava 8 quilos, a sua armadura 60 quilos. Ele estava todo protegido. Ele achava que toda aquela proteção era suficiente para vencer qualquer pessoa. E ele começa a desafiar o arraial de Israel. Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Ele queria um confronto corpo a corpo, porque ele sabia que ele levava vantagem pela sua força. Ele achava que não tinha ninguém compatível, e realmente não tinha. Até mesmo o rei Saul, que era bem mais alto do que toda a sua tropa, perto do gigante, ele não tinha uma altura que pudesse vencer o gigante. Todo Israel ficou com medo. Ele queria que alguém saísse do arraial e o enfrentasse. E até aquele momento, ninguém se apresentou. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar ovelhas de seu pai em Belém. Ele não se importava de ir até onde os irmãos guerreiros estavam para servi-los. Uma característica muito especial de Davi era a humildade. Uma verdadeira pessoa de Deus tem que ser humilde. A humildade é uma característica muito importante aos olhos do Senhor. Durante 40 dias, aquele gigante vinha pela manhã e à tarde e desafiava as fileiras de Israel. Um dia, Jessé disse para seu filho Davi, vai até os seus irmãos e leva grãos tostados, 10 pães, e para o comandante de 1000, que era uma tropa de 1000 soldados, esses 10 queijos. Mesmo tendo sido ungido rei, ele fazia todos os mandados do seu pai e continuou como pastor das ovelhas. Ele não só pastoreava, como também ele ia servir aos seus irmãos. O verdadeiro líder é aquele que serve. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da barragem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi conversava, apareceu o gigante. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros,
Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. A premiação era muito boa. Além de casar com a filha do rei, ganhar riquezas, ele ficaria, sua casa, livre de impostos. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Esse guerreiro estava diminuindo a tarefa de Davi, falando que a tarefa dele não era importante, porque eram poucas ovelhas que ele cuidava. Davi responde: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Davi realmente era perseguido quando ele fala: Que fiz eu agora? Quer dizer, o tempo todo vocês estão me criticando. Qual que é o motivo neste momento? Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi, ele não é incentivado por Saul. Ele fala: você não tem como guerrear contra este homem. Começa a contar as proezas dele no campo, quando ele enfrentou um leão e venceu, quando ele enfrentou um urso, como ele tinha matado aqueles animais. Ele poderia muito bem enfrentar esse gigante e vencer. Quando o rei Saul viu que não podia detê-lo, ele disse a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Pega a sua própria armadura e veste a Davi. Só que ele era um menino bem menor e Saul era um homem grande, de estatura privilegiada. Ele não conseguia nem andar com aquela armadura. Nós não conseguimos adaptar as armaduras alheias. Nós não conseguimos sentir bem em outro tipo de proteção, que não seja aquela que o Senhor nos dá. Ele viu que ele não podia depender dessa armadura que era tão grande para ele, e ele resolve não confiar nisto. Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ao invés de proteger, estava atrapalhando. Muitas vezes nós queremos usar experiências dos outros para a nossa vida. Nós temos características pessoais, experiências diferentes, mas muitas experiências de pessoas que nos cercam ou que conhecemos não adaptam ao que nós já passamos, ao que nós conhecemos. Essa armadura, ela era muito boa para o rei, mas não para Davi. O filisteu também se tinha chegado a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Essa maldição não teria nenhum efeito sobre Davi, que era um abençoado do Deus vivo. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas fera do campo. Então a posição de Davi era completamente diferente da do gigante. O gigante Golias, ele confiava na sua armadura e naqueles deuses que não são Deus. E Davi, ele estava enfrentando o gigante em nome do Deus de Israel, a quem esse gigante estava afrontando. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Aqui há a predição que Deus colocou no coração de Davi. Tudo que iria acontecer. A cabeça do gigante seria arrancada, haveria muita morte ali entre os filisteus e todos seriam jogados para que fossem destruídos. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor guerreia nossas guerras, o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor batalha as nossas batalhas. E assim seremos mais do que vencedores, porque estamos com Cristo, servimos a Cristo e adoramos ao Deus vivo.
Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aqui tem duas observações interessantes. Primeiro, ele havia pegado 5 pedras lisas no ribeiro e a primeira pedra foi fatal. Logicamente, o Espírito do Senhor agiu. Primeiro porque uma pedra na fronte não seria tão fatal se fosse numa situação comum. Um homem tão forte poderia marcar sua testa até haver um afundamento, mas ele naquele momento caiu. E é interessante que numa situação comum, batendo aquela pedra na testa, ele cairia para trás, o que seria normal, porque a força era para trás, mas ele caiu com o rosto em terra, ele caiu para frente. Então a gente vê o agir de Deus, o mover de Deus naquela situação. Sempre que o Senhor age, ele deixa que alguma situação seja diferente do normal, para que fique claro que é o Senhor que está lutando, que é o Senhor que está vencendo, para que toda honra e toda glória seja dadas a ele, não a nenhum ser humano. E Davi sabia disso, ele sabia que ele vencia em nome do Senhor. Pelo que ocorreu, Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Eles tomaram coragem, todos perseguiram os filisteus e os mataram, como Davi já havia predito. Muitos homens caíram naquele momento e morreram. Então essa história de Davi, que parecia ser insignificante diante dos seus irmãos guerreiros fortes, ele foi escolhido. Ele era tão especial, ele causava a ira, provocava a ira dos irmãos, não porque ele fizesse alguma coisa, mas porque ele era realmente um filho de Deus, mesmo sendo ungido rei, mesmo sendo o futuro rei de Israel. Ele não mudou sua rotina, ele continuou cuidando das ovelhas, continuou sendo um filho submisso a seu pai. E quando os irmãos humilhavam-no, ele reagia de maneira tranquila. Se fosse uma outra pessoa, podia dizer: vocês estão diante do futuro rei de Israel, e podia tirar onda com eles, mas não, era uma bênção que vinha do Senhor e que ele iria, mesmo sendo rei, tudo que ele fizesse, tudo que ele vivesse, seria para a honra e para a glória do Senhor. Por isso que ele não era soberbo, ele não se envaidecia, ele continuou sendo a mesma pessoa, aquele rapaz humilde, aquele rapaz simples, obediente a seu pai. Nós, como filhos de Deus, nada pode fazer a nossa cabeça, nada pode fazer com que sintamos superiores aos demais, mesmo sendo ungidos pelo Senhor, mesmo sendo escolhidos pelo Senhor, que nós sabemos que o Senhor escolhe seus filhos. Isso não é motivo para envaidecermos, pelo contrário, para que nós sejamos cada vez mais servos do Senhor e também servos de nosso próximo. Nada pode tirar-nos do foco, e o nosso foco é o Senhor. Nós temos que mirar no Senhor e Ele deve ser o nosso objetivo na vida, colocarmos o Senhor acima de tudo, acima de todas as nossas preferências, acima de todas as nossas escolhas. O mais importante na nossa vida, quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo nos vai bem, assim como foi bem para Davi e para tantos outros que obedeceram e foram servos fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, seja sempre o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso galardão, porque Ele vence as nossas lutas. Amém. Que assim seja. Amém.